Olá, meu nome é Ana Carolina Ribeiro Menezes e eu irei apresentar o pôster A Historicidade do Benzeno, a construção de um artefato tecnocientífico, de autoria minha e do professor Braulio Silva Chaves. O benzeno é um hidrocarboneto de origem petroquímica que possui uma fórmula química C6H6. Este trabalho ele vai buscar uma investigação sobre a historicidade deste composto a partir das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Para isso, serão analisados 3 diferentes momentos dentro dessa história. Inicialmente, teremos as controvérsias sobre a definição de sua estrutura durante o século XIX, em que o químico Auguste Kekulé possui um importante papel. Em um segundo momento, teremos a atuação da indústria petroquímica e do Estado na difusão da substância como um artefato tecnocientífico, a partir então do início do século XX. Por fim, teremos as atuais polêmicas sobre a alta toxicidade do benzeno e as legislações que são ineficientes e permitem, assim, índices inseguros de exposição humana a partir então da década de 1980. Portanto, o objetivo deste trabalho será analisar a história do benzeno e a sua difusão como um artefato tecnocientífico por meio do entrelaçamento CTS e da história da ciência. A metodologia consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória em teses, dissertações, artigos, livros, órgãos reguladores que irão abordar o uso histórico da substância, os usos e as legislações sobre o benzeno, os conceitos de tecnociência e, por fim, os referenciais dos estudos CTS. A definição da estrutura química do benzeno está comumente associada ao químico alemão August Kekulé. Ele relatou que a sua ideia surgiu em um sonho em que ele visualizava uma serpente agarrada à própria cauda. Ao abrirmos a caixa preta, nos deparamos com o químico Loschmidt e a estrutura do benzeno proposta em 1861, supostamente 4 anos antes de Kekulé. Mesmo com semelhanças entre essas estruturas, as estruturas propostas por Kekulé, Loschmidt e a tida como atual, Loschmidt ele não obteve nenhum reconhecimento pelas suas contribuições em relação à estrutura química do benzeno. Bruno Latour, a partir das noções de artefatos, de circulação da ciência e de composição de redes, irá nos ajudar, então, a problematizar a história do benzeno. Mesmo que a estrutura de Loschmidt ela se aproxime da estrutura atual, por estar muito longe dos circuitos da química, a sua publicação ela circulou de uma forma muito restrita, não tendo tido reconhecimento e não tendo sido tão divulgada. Em paralelo, Kekulé ele manteve os circuitos necessários para a constituição de um fato científico, por ser um professor e palestrante muito conhecido no campo e utilizar muito estratégias discursivas, fazendo com que os seus textos fossem amplamente divulgados. No início do século XX, ocorre então o desenvolvimento da indústria petroquímica e, em conjunto com isso, a gente tem uma relação de subordinação da ciência ao mercado. Essa subordinação da ciência ao mercado está relacionada aos desenvolvimentos do benzeno, das suas descobertas que guiaram a ampliação de seus usos e assim tornaram a substância mais valorosa, fazendo com que ela fosse difundida como um artefato tecnocientífico. Em um terceiro momento, após a década de 1980, as atuais polêmicas e as mobilizações devido à alta toxicidade do benzeno, combinada com as legislações ineficientes, elas vão demonstrar o agenciamento material recíproco proposto por Carlos Maia, em que, mesmo com os malefícios ao organismo humano, o uso da substância é tida como imprescindível, afetando assim os sujeitos, as instituições científicas e o mercado. Portanto, a gente vai concluir a importância dos processos históricos como uma forma de entender a constituição do benzeno, demonstrando assim como a substância é capaz de afetar e ser afetada pelos sujeitos, pelos campos e também por instituições. Por fim, eu gostaria então de agradecer a sua atenção. Muito obrigada.